Silva, eu sou professor de letras e membro do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Estadual do Ceará, por onde tenho oferecido um curso intitulado As Antiguidades de Nietzsche, e hoje um pouco para contemplar o que é o objeto de pesquisa de uma das minhas orientandas. Eu resolvi gravar uma aula extra sobre um conjunto de palestras que o Nietzsche profere no ano de 1872, intituladas Sobre o Futuro de Nossos Estabelecimentos de Ensino. O material dessa exposição de hoje se baseia na tradução disponível em português, realizada pelo Noelle Correia de Melo Sobrinho, a partir do texto em francês. Eventualmente eu vou fazer uma outra adaptação nessa tradução a partir do cotejo com os trechos em alemão. Me baseio aí ainda em termos de bibliografia secundária para pensar a gênese e recepção das conferências num artigo da Marie-Jeanne Heger-Etienvre, que se chama Nietzsche à Bâle, Genèse, Anatomie et Réception des conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement. E para pensar em termos de interpretação das conferências, me baseio ainda em dois artigos, um do Gary Shapiro, Nietzsche and the Future of University, e o outro da Barbara Stigler, Nietzsche et la critique de la Bildung, 1870-1872, les enjeux métaphysiques de la question de la formation de l'homme. Para contextualizar essas conferências que o jovem professor responsável pela Cátedra de Filologia Clássica da Universidade da Basileia, Friedrich Nietzsche, profere no início do ano de 1872, eu trago aqui esse trecho do artigo de Heger-Etienvre, que diz o seguinte, em minha tradução do original em francês. Estas 5 palestras aconteceram na aula do Museu da Basileia, em datas escalonadas entre 16 de fevereiro e 23 de março de 1872. Uma sexta palestra inicialmente planejada teve que ser adiada devido a um resfriado do palestrante. Tendo o semestre de inverno terminado antes de sua recuperação, Nietzsche permaneceu em dívida com seu público quanto ao que havia anunciado. Ansioso para dar suas palestras à impressão, ele iniciou negociações com o editor Fritsch, de Leipzig, já em 22 de março de 1872, mas teve que adiar seu projeto apenas um mês depois, acreditando que precisava revisar o que havia escrito e adquirir maior maturidade antes de entregar suas ideias à posteridade. Embora tivesse renunciado temporariamente à publicação, Nietzsche ainda pretendia até julho de 1872 encerrar o ciclo de suas palestras proferindo a sexta, que havia sido apenas adiada, ou até mesmo uma sétima, no semestre de inverno de 1872-1873. Ele não executou seu plano. No entanto, temos notas preparatórias em sua mão para essas sexta e sétima palestras. Em preparação para a impressão, Nietzsche também escreveu 2 textos de acompanhamento, textos que o público da Basileia, obviamente, desconhecia. As palestras só foram publicadas em 1893 e 1894 na revista Magazine für Literatur por Elisabeth Förster Nietzsche, que adicionou um pós-fácil de sua autoria. Antes de mergulhar na loucura em 1889, Nietzsche não teve mais tempo, ou não sentiu mais o desejo, de retrabalhá-las na direção que havia previsto em 1872. Para pensar, portanto, o contexto dessas conferências, é preciso levar em conta o momento em que Nietzsche se encontrava. Ele acabava de publicar O Nascimento da Tragédia a partir do Espírito da Música, no dia 2 de janeiro de 1872. Isso quer dizer que, quando ele pronuncia essas conferências poucas semanas depois, ele ainda está imbuído do espírito com que escrever aquele que seria o seu primeiro livro publicado. Ele atuava como professor de filologia clássica na Basileia desde 1869, apesar de muito jovem. Nietzsche tinha essa função já, portanto, há alguns anos, atuando no Pädagogium, que é o equivalente suíço do Gymnasium alemão, ou seja, o ensino médio, atuando com adolescentes, tendo ali por volta dos 15, 16 anos de idade, assim como na universidade, sempre com assuntos relacionados à filologia clássica, e precisava lidar com questões práticas de pedagogia,
como aquelas que são abordadas ao longo aqui das conferências. Na cidade da Basileia, que é uma cidade suíça, Nietzsche mantinha contato constante com Wagner e Cosima Wagner, a esposa do compositor, que moravam não muito longe, em Tribschen, e que foram visitados pelo amigo 23 vezes ao longo de 3 anos. Então, entre 1969 e 1972, Nietzsche os visitou 23 vezes, o que quer dizer que frequentou assiduamente a casa dos Wagner. Além disso, ele manteve proximidade com outros professores e intelectuais da Basileia, incluindo o teólogo Franz Overbeck, com quem morou junto por cerca de 5 anos, e o historiador Jakob Burckhardt, que trabalhava também na Universidade da Basileia e de quem ele se aproximou bastante nesses anos. Trata-se, portanto, de um período tranquilo da vida de Nietzsche, antes das tormentas que o aguardavam nos próximos anos, tormentas essas que envolveram, por exemplo, a polêmica em volta do nascimento da tragédia, a partir da recepção crítica que Wilamowitz Möllendorf, então um jovem filólogo, publica num panfleto intitulado Zukunftsphilologie, então, Filologia do Futuro, no qual ele faz severas acusações contra Nietzsche, que representavam, em geral, o posicionamento do status quo filológico no que diz respeito à apreciação da proposta de Nietzsche com seu primeiro livro publicado, algo que teve algum impacto em termos de matrículas nas disciplinas dos semestres seguintes de Nietzsche e, portanto, do seu prestígio, da sua notoriedade na cena filológica alemã, mas, especificamente, nas suas disciplinas na Basileia. Então, é como se esse momento de calmaria em que Nietzsche profere essas conferências fosse antecedente às tormentas que o aguardavam. Se a gente pensa em termos de formato desses textos, quando nós os lemos hoje, é preciso compreender que se tratam de conferências proferidas publicamente, mas que narram uma espécie de diálogo vivido por Nietzsche. E há uma razão para a escolha desse formato dialógico por parte de Nietzsche. Numa carta para Erwin Roda, de 15 de março de 1872, portanto, quando se aproximava ali da quinta conferência, Nietzsche se refere ao caráter popular, esotérico, com X, das conferências, por oposição ao caráter mais fechado, mais especializado que adotara em O Nascimento da Tragédia. Então é como se aqui ele propusesse temas análogos, próximos daqueles que são abordados em O Nascimento da Tragédia, ainda que para um público mais amplo, de uma perspectiva mais aberta, mais popular. Segundo Heger et Yonvre, o primeiro nível do texto é constituído pelo discurso didático da pessoa do orador Nietzsche. Por razões que ele próprio explica, este abandona rapidamente o seu papel para se lançar no relato detalhado de uma aventura que apresenta como autobiográfica e que, consequentemente, narra na primeira pessoa, às vezes no plural, às vezes no singular. Nessa aventura insere-se um longo diálogo, proferido em estilo direto, que representa quantitativa e qualitativamente a própria substância das palestras. Cada nível do texto possui os seus próprios recursos estilísticos, cada um dos quais se refere claramente a uma intenção particular do autor. Fica claro que Nietzsche conta esse diálogo com o objetivo, de certa forma, de projetar a autoridade na qual seu argumento se fundamenta em uma figura mais velha e, por isso, mais autorizada do que a dele próprio, que no instante em que pronuncia essas conferências não tem sequer 30 anos de idade. Em 1872, Nietzsche tem cerca de 27, 28 anos de idade. E os personagens que fazem parte desse diálogo, então, que ele pretende reportar como um evento historicamente atestado, que ele experimentou, que ele viveu e que agora
pretende passar adiante perante o seu público são 4. Nós temos o próprio Nietzsche, que é um dos estudantes ali presentes nessa cena, um companheiro desse jovem Nietzsche, e depois um par que eles encontram, formado por um velho filósofo, acompanhado do seu cão, e o seu discípulo. Então, são esses os 4 personagens que atravessam essa cena reportada por Nietzsche, e é importante, então, se dar conta de que, ao modo de um diálogo platônico reportado, como seria o caso da República, por exemplo, Nietzsche narra um encontro que pretensamente teria ocorrido entre ele e um amigo, que talvez possa ser identificado com Paul Deussen, por ocasião do aniversário de sua associação estudantil, celebrada como algo determinante em suas próprias vidas, mas cuja celebração é interrompida por outros 2 personagens, os já mencionados, um velho filósofo, acompanhado por seu cão, e seu discípulo, um professor jovem, mas desanimado com a profissão. O velho filósofo apresenta características associáveis a Schopenhauer, e como indica Eugène Thionvre, a coincidência de posicionamentos do personagem é quase literal com trechos do livro Parerga e Paralipômena, em seu 2º tomo, no capítulo 21, dedicado justamente aos estudiosos, aos eruditos. O professor mais jovem, por sua vez, poderia ser uma projeção do próprio Nietzsche naquele momento, uma vez que ele já manifestara sua insatisfação com a carga de trabalho no Paidagogium e já solicitara a troca da cátedra de Filologia Clássica pela de Filosofia em 1871, ainda que sem sucesso. Ou seja, essa ideia de um professor associado a um filósofo que ele muito admira e que, apesar de inspirado por esse filósofo, apresenta um certo desânimo com a carga de trabalho, com as exigências e, sobretudo, com certas tendências do mundo moderno face às tarefas que ele próprio se impõe, que ele entende precisar se impor, parece poder ser algo associado ao próprio Nietzsche naquele momento, tá? Então, esse é um diálogo, a meu ver, mais complexo do que muitas vezes as pessoas projetaram na leitura, porque nós temos o jovem Nietzsche enquanto personagem, estudante, que tem pouca voz, não fala muito, mas ele parece estar projetado também nesse professor, que é o discípulo do filósofo, que tem trechos mais longos de fala, e, de certa forma, mesmo algumas das questões, alguns dos posicionamentos adotados pelo próprio velho filósofo coincidem com aspectos, com pontos assumidos por Nietzsche em seus escritos da década de 1870. Ou seja, há também uma relativa coincidência entre o que esse velho filósofo propõe e algo que o professor Nietzsche viria a propor em publicações ali de 1873, 1874, 1875 até 76, no âmbito das considerações intempestivas que ele publica ao longo desses anos. Às vezes, ipsis literis, passagens que estão na boca desse velho filósofo são publicadas por Nietzsche no âmbito dessas considerações intempestivas em seu próprio nome. Então vejam como, nesse diálogo, é como se houvesse diferentes projeções de Nietzsche em cada um dos personagens. Apesar disso, as pessoas que se dedicaram a ler e interpretar essa obra, que, como já mencionado, não foi publicada enquanto Nietzsche estava consciente. Ele evitou publicar essa obra ali no início da década de 1870 e ela só viria a ser publicada depois que ele já tinha caído no período de colapso mental, numa publicação levada adiante por sua irmã. Mas vejam o que Eugène Thionvre propõe quando ela lê o diálogo sugerido
no interior dessas conferências, entendendo que Nietzsche recorre aí à figura do velho filósofo e seu discípulo como um artifício retórico para avançar ideias que poderiam ser julgadas impertinentes se pronunciadas diretamente por ele próprio, uma vez que ele era muito jovem e pretendia abordar ali temas relativos à educação mais apropriados para alguém que tivesse uma experiência mais longa, mais vasta nesse campo. Segundo a estudiosa, há uma unidade musical na forma como temas são anunciados e retomados ao longo do diálogo entre os personagens. O problema da Bildung, as influências do mercado e do Estado, o lugar do gênio, o lugar da cultura clássica, do espírito alemão, etc. Então, segundo essa estudiosa, apesar das tensões que atravessam os posicionamentos adotados pelos diferentes personagens, as idas e vindas temáticas têm uma certa unidade que ela entende como musical. Gary Shapiro, no artigo de 1991 já mencionado, propõe um paralelo entre a estrutura das conferências de Nietzsche e aquela que se encontra num Bildungsroman, né? Então num romance de formação, na qual se desenvolve e se forma intelectualmente um personagem jovem. No caso, o próprio jovem Nietzsche, enquanto estudante. Segundo esse estudioso, seria importante notar também os filosofemas da escrita e da fala, do silêncio e da escuta ao longo do diálogo reportado nas conferências. Então vejam, essa é uma obra que, por não ter sido publicada por Nietzsche, vivo e consciente, não tem tantas leituras assim e não é levada tão a sério quanto outras obras publicadas por ele, mas ela aborda vários temas importantes da filosofia de Nietzsche e eu acredito que seja importante refletir sobre ela se a gente quiser entender não apenas o jovem Nietzsche, porque isso é absolutamente fundamental, quanto a isso não há dúvida, mas mesmo alguns aspectos fulcrais da filosofia de Nietzsche enquanto uma obra filosófica composta por escrito. E eu vou tentar apontar isso para vocês numa leitura bastante atenta da obra. Vejamos qual é o quadro enunciativo das conferências, tal como explicitado por Nietzsche enquanto orador que apresentou-as lá na Basileia. Diz ele aí no início das conferências, tal como registradas por escrito, mas lidas na presença do público. Tenho plena consciência do lugar em que agora aconselho a refletir e a meditar a respeito deste diálogo, quer dizer, esta cidade que, com o espírito de uma elevação incomparável, procura fazer progredir a formação da educação de seus cidadãos, numa escala que só pode ter algo de humilhante para os estados mais importantes. Assim, certamente não estou errado quando suponho que lá onde se faz mais neste domínio, se deve também pensar mais. É justamente a tais ouvintes que poderei me fazer compreender quando contar o diálogo ao qual me refiro, ouvintes que adivinham imediatamente o que somente pode ser indicado, que completem o que foi preciso calar e que, de uma maneira geral, somente precisem que se lhes lembre o que já sabem e não que lhes seja ensinado uma coisa nova. Então, aqui já há uma série de indicações de como Nietzsche pretende que esse caso relatado por ele para seu público seja entendido. Ele sugere que esse público suíço da Basileia, embora não imediatamente concernido pelas observações de Nietzsche acerca do sistema educacional alemão, porque ele explicitamente se recusa a oferecer apontamentos sobre as especificidades do sistema educacional suíço, dizendo vou considerar o sistema alemão como o sistema de referência, diz que esse público, por ser um público seleto, por ser um público acostumado a fazer muito por educação e, portanto, acostumado a pensar muito sobre educação, vai ser capaz de adivinhar o que somente é indicado, completar
o que foi preciso calar e que, de maneira geral, apenas precisa que se lhes lembre o que já sabem, uma vez que não será preciso lhes ensinar rigorosamente nada novo. Essa ideia de que não será apresentado nada novo para o público, mas que ele apenas será rememorado de algo que já conhece, é uma das formas como Nietzsche lê o que está dito lá no famoso mito de Teut, o mito de Thoth, no final do Fedro, e que Nietzsche incorpora como uma forma de entender, de fato, a possibilidade de aprendizado por meio do contato com outras pessoas ou com outros livros, uma vez que lá em Ecce Homo, né, um de seus últimos escritos, numa sessão Por que escrevo tão bons livros, ele vai justamente dizer que uma pessoa só consegue extrair dos livros, extrair da companhia das pessoas, aquilo que, de certa forma, ela já traz em si mesmo. E essa é uma reflexão de Nietzsche sobre o conhecimento por meio do contato com ideias outras, que está predito aqui, que vai reaparecer no curso de introdução ao estudo dos diálogos de Platão, como a gente já viu aqui, e que, portanto, é uma ideia aí central, né, da ética epistemológica nietzschiana, vamos dizer assim, né, da concepção epistemológica por parte de Nietzsche. O que eu proponho fazer com vocês daqui, até quase o final da exposição, é resumir a obra de Nietzsche. Tá? Aqui as conferências sobre o futuro dos estabelecimentos de ensino. Então vamos lá, tem muito material para cobrir, mas eu vou tentar passar o mais breve possível de forma a acompanhar os zigue-zagues desse diálogo proferido nas conferências de Nietzsche. Tratam-se, portanto, de memórias do jovem estudante Nietzsche, que na companhia de um amigo vai comemorar sua associação estudantil num lugar às margens do Reno. Eles comemoram a existência de 5 anos dessa associação, voltando a esse lugar onde a associação teve início. Eles, a princípio, estão só os dois, ainda que escutem ao longe os demais companheiros que fazem parte dessa mesma associação, e começam uma sessão de tiros para passar o tempo de forma divertida, quando são subitamente interrompidos por uma dupla de homens que acreditam estar presenciando um duelo. Então, Nietzsche e seu companheiro estão numa região bastante erma, de florestas, de bosques, começam essa sessão de tiros para se divertir e são abordados por uma dupla de homens assustados com o barulho dos tiros. Desfeita a confusão, uma vez que Nietzsche e seu amigo não estão fazendo um duelo, mas praticando tiros, os 4 conversam um pouco e se identificam. Por um lado, temos os 2 jovens estudantes, recém-ingressos na universidade, Nietzsche e seu companheiro. Por outro, o velho filósofo e seu discípulo, um professor cansado dos encargos do magistério nas conjunturas atuais. Depois de algum tempo, eles se distanciam, ainda que permaneçam não muito distantes, já que cada dupla permanece à espera da chegada de mais convidados. E eles estabelecem uma espécie de trégua, decidindo compartilhar o espaço, uma vez que ambas as duplas tinham planejado passar a noite naquele lugar, à espera de convidados que viriam se juntar a eles. Eis quando começa uma conversa entre o velho filósofo e seu discípulo, atraindo a atenção dos 2 jovens universitários que veem nessa conversa uma possibilidade de aprendizado. O velho filósofo crê que o professor tinha se afastado de sua profissão por ter começado a se julgar um gênio excepcional e por isso lhe pergunta, à guisa de memorando, em que consiste a relação entre o gênio, a cultura e as outras pessoas da sociedade. Só para explicar rapidamente, o professor, apesar de jovem, tinha se mostrado cansado com os encargos professorais, sobretudo diante de seus próprios valores e levando em conta a situação atual da educação,
tendo decidido se afastar por livre e espontânea vontade da sua profissão. O filósofo, o velho filósofo, quando ouve essa confissão, entende que o jovem professor tinha se afastado por uma espécie de soberba, por ter começado a se considerar genial demais para os encargos, digamos, muito mecânicos da profissão de professor. Eis quando o professor se explica respondendo o seguinte: você costumava dizer que ninguém aspiraria à cultura se soubesse a que ponto o número de homens verdadeiramente cultos é, enfim, e não poderia deixar de ser, incrivelmente pequeno, e que, no entanto, nem sequer este pequeno número de homens realmente cultos seria possível, a não ser que uma grande massa, determinada no fundo contra sua própria natureza e unicamente por ilusões sedutoras, se dedicasse à cultura. Que nada se devia, portanto, revelar publicamente a respeito dessa ridícula desproporção entre o número de homens verdadeiramente cultos e o enorme aparelho da cultura. Que o verdadeiro segredo da cultura estava aí. A maioria dos homens lutam para adquirir cultura, trabalham pela cultura, aparentemente no seu próprio interesse, mas no fundo unicamente para permitir a existência de um pequeno número. Aqui nós temos então um dos pressupostos da conversa entre o velho filósofo e o professor, o de que é preciso haver um grande número de pessoas dedicadas à cultura para que um pequeno número realmente seja capaz de se tornar culto e deste pequeno número eventualmente se sagrar gênio. Buscando explicar suas verdadeiras razões para ter se tornado desanimado com a educação, pois o professor percebe aí duas tendências nefastas, ele vai dizer o seguinte: uma dessas tendências promove a extensão, a ampliação máxima da cultura, assimilando-a à mera produtividade capitalista e aos interesses do mercado. Segundo o que o professor entende, cada vez mais estabelecimentos de ensino são abertos, se tornam aí francamente acessíveis a mais pessoas, com o pressuposto de que mais estudantes gera mais produtividade, que vai gerar mais lucro, e isso tudo atende ao interesse do mercado de produzir mais, de ser mais lucrativo. O filósofo diz que essa primeira tendência cria o risco do socialismo, que ele chama de risco social, que é justamente a ideia de que com mais pessoas tendo acesso a formas de ascensão pela educação, cria-se um grau de insatisfação grande com a sociedade como ela funciona, e daí o risco de algum tipo de dissensão, de revolta com o status quo social. O professor completa dizendo que a segunda tendência detectada por ele como nociva promove a redução, o enfraquecimento da própria cultura, instrumentalizando-a para que sirva aos interesses do Estado. E o seu entendimento é que isso se materializa no excesso de especialização nas mais diversas áreas daqueles que atuam com a universidade. Isso seria uma redução da cultura própria a cada um, de modo a tornar aqueles que antes eram sábios, dotados de um conhecimento vasto e que eram plenamente capazes de aplicar esse conhecimento em suas próprias vidas, meros especialistas, eruditos que conhecem um ramo do conhecimento, são operários do conhecimento, mas que nas horas vagas agem justamente como operários, passam seu lazer, as suas horas livres, como os outros trabalhadores braçais. Ainda segundo o professor, os eruditos já não são mais sábios, mas apenas especialistas, cabendo aí a pergunta que ele coloca: qual valor pode ter uma ciência que suga a vida de suas criaturas assim, como um vampiro? Essa é uma preocupação da filosofia de Nietzsche como um todo, de que forma a ciência pode estar a serviço da vida, a partir de que ponto a ciência se torna deletéria para a vida, e isso aparece aqui na boca do jovem professor. Segundo ele, a
cultura que aniquila a verdadeira cultura está presente não apenas nos jornais e nos romances da moda, mas mesmo nos livros eruditos escritos naquele tempo. Então, é uma decadência generalizada, aquela que se testemunha na cultura contemporânea da Alemanha de 1870. A segunda conferência começa com o velho filósofo criticando o estado de coisas da cultura atual e compreendendo, portanto, o relativo desânimo em que se encontra o professor, mas ele tenta encorajá-lo. Segundo a crítica que ele propõe corroborando a sugestão do professor, temos o seguinte: basta apenas entrar em contato com a literatura pedagógica desta época. É preciso estar muito corrompido para não ficar assustado quando se estuda este tema com a suprema pobreza de espírito e com esta verdadeira brincadeira de roda infantil. Nossa filosofia deve aqui começar não pela admiração, mas pelo terror. A quem não pode provocá-lo, roga-se não tocar nas coisas da pedagogia. Esse é um trecho que às vezes passa batido, mas que tem a sua função argumentativa importante. Porque o velho filósofo vai deslocar a origem do filosofar do que é a admiração, tradicionalmente associada à tradição platônico-aristotélica, para o terror, para o horror, que a gente pode pensar, de certa forma, sugerida como a base do filosofar no que se encontra proposto por Friedrich Nietzsche em O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, mas que é uma herança reivindicada a partir de Schopenhauer. Segundo Barbara Stiegler, no artigo de 2006, haveria nessa passagem uma alusão crítica de Nietzsche à noção de que a admiração é o princípio do filosofar para filósofos antigos, como se lê em Platão, Teeteto, e em Aristóteles, na Metafísica, com uma proposição de fundo em consonância com aquilo que ele próprio defende no Nascimento da Tragédia, o horror despertado pela contemplação do uno primordial como princípio do filosofar. E este artigo da Barbara Stiegler consiste numa leitura mais ou menos sistemática que coloca em cotejo as propostas de O Nascimento da Tragédia com aquelas que aparecem nas conferências sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino. Na sequência, depois de esboçar essa crítica inicial sobre a necessidade de refletir sobre a educação a partir do horror perante o estado de coisas da atualidade, o velho filósofo entra em concordância com o jovem professor quanto à importância do ginásio no sistema da cultura, destacando como mais central o ginásio do que a própria universidade, com a sugestão de partir desse ponto para abordar o problema da Bildung, do que a gente tem traduzido aqui por cultura, mas que é um termo bastante polivalente em português, na hora de traduzir. A gente pode entender Bildung como cultura, mas como formação, como educação. Então há alguma variação aí na tradução, mas vamos tentar mantê-lo sempre com esse sentido de cultura, sempre que possível. O velho filósofo propõe que o problema principal é a decadência no ensino da língua materna, pois, por natureza, agora cada um fala e escreve a língua alemã tão má e vulgarmente quanto lhe é possível na época do alemão jornalístico. Então vejam que eles vão partir para refletir sobre a decadência cultural da Alemanha de 1870, do ginásio, refletindo sobre o estado da língua alemã falada, não apenas no ginásio, mas na cultura de modo geral. Em vez de disciplinar por meio de um ensino rigoroso da língua, o velho filósofo entende que os professores cada vez mais sugerem uma prática inconsciente da língua por meio da composição, da redação, teria por objetivo formar para a escrita de obras acadêmicas ou jornalísticas.
Então, em vez de serem duros e disciplinarem seus estudantes numa prática escorreita da língua pátria, esses professores adotam uma espécie de laissez-faire, laissez-aller, de liberdade grande por parte desses estudantes, pensando em reforçar sua autonomia enquanto estudantes, com o objetivo de formá-los para a prática da escrita universitária ou jornalística, no limite mesmo romanesca. Então, dando aí uma liberdade grande, mas evitando o ensino e o disciplinamento no que diz respeito ao uso da língua. Segundo o velho filósofo, os pressupostos de autonomia e liberdade, numa idade em que ainda é preciso haver uma formação robusta, levariam a essas práticas que impedem o desenvolvimento do verdadeiro estilo em termos estilísticos e linguísticos, e isso seria um sinal da barbárie cultural. Então vejam, a acusação delineada aqui nessa segunda conferência por parte do velho filósofo, em concordância com o professor cansado, o jovem professor cansado, é o de que os professores cada vez menos ensinam a prática da língua com a disciplina necessária e que isso, por sua vez, teria o resultado de formar estudantes incapazes de manusear corretamente, em termos de estilo, a sua língua. Esses estudantes ocupam os postos como professores, autores de livros, universitários, jornalistas, escritores e, por sua vez, levam essa decadência na expressão linguística de sua parte adiante, fazendo com que o efeito pernicioso dessa forma de expressão seja cada vez mais amplo. Segundo o velho filósofo, já não se ensinaria mais a verdadeira cultura e nenhum dos objetivos do gymnasium seria alcançado. Não se ensina a cultura clássica, nem a cultura formal, nem a cultura que forma a ciência. Ele, inclusive, vai mostrar como esses objetivos são, de certa forma, ou contraditórios uns com relação aos outros, ou contraditórios em si mesmos. Segundo o personagem, nada podemos encontrar no curso de alemão que lembre a antiga grandeza da educação linguística. Quanto à cultura formal, tal como a realiza o referido curso de alemão, ela se revelou como sendo o capricho absoluto da livre personalidade, quer dizer, a barbárie e a anarquia, e no que concerne à formação para a ciência como consequência deste ensino, nossos germanistas avaliaram com justiça como exatamente estes objetivos de viés científico no ginásio constituíram uma fraca contribuição para fazer florescer sua ciência e qual foi o peso da personalidade de alguns professores de universidade isolados. Ou seja, nenhum dos objetivos pretensamente visados pelo ensino no gymnasium é alcançado. O velho filósofo compara então a disciplina que deveria existir no ensino linguístico com aquela que existe no exercício militar da marcha, levando à aquisição de uma segunda natureza. Aqui o diálogo todo faz pensar numa passagem importante da República, 395D, quando Sócrates fala ali da aquisição de uma segunda natureza por meio de uma prática constante. E algo dessa mesma ordem que se encontra no argumento do velho filósofo, donde a sua conclusão, reconhecemos aqui as consequências fatais do nosso ginásio de hoje, na medida em que ele não está em condições de implantar a cultura verdadeira e autêntica, que é, sobretudo, obediência e hábito, porque antes, no melhor dos casos, não se atinge um objetivo qualquer, senão excitando e fecundando os instintos científicos. Por isso explica-se agora a união tão frequente da erudição com a barbárie do gosto e da ciência com o jornalismo. Então vejam como há, na boca do velho filósofo, uma definição de cultura verdadeira e autêntica como obediência e hábito, donde a falta dessas obediência e hábito engendrarem uma falta de qualidade naquilo que são os instintos científicos do espírito alemão, promovendo uma barbárie do gosto e da ciência na sua união com o jornalismo. O velho filósofo lamenta que os filólogos também já não reconheçam o valor do estudo da antiguidade,
em termos linguísticos, artísticos e filosóficos, não estando à altura da tarefa intempestiva que seu objeto impõe face às tendências atuais. Então vejam, há aqui também a acusação de que os filólogos que seriam responsáveis por ensinar, em termos de prática da língua, o latim e o grego antigo, em termos artísticos, a frequentação das obras de arte da antiguidade, e em termos filosóficos, a compreensão dos problemas levantados pelos antigos filósofos, sobretudo em termos de modo de vida, já não estão à altura das suas tarefas, relegam o estudo da língua, relegam um conhecimento estético efetivo e relegam o estudo da filosofia significativa para a vida. Ele então compara a civilização original da França, provinda do espírito da romanidade, com aquilo que a Prússia pretende reivindicar como cultura alemã, para indicar então a decadência da situação em que o espírito alemão se encontra na atualidade. É óbvio que essa comparação, embora reconheça ali o mérito da civilização francesa, é feita com um espírito antigálico. Isso é, de tentar, de certa forma, repreender a cultura alemã à vista da cultura francesa, o pressuposto sendo de que a cultura francesa seria inferior à cultura alemã, mas que haveria motivo então para balançar os brios dos alemães a constatação de que, por incrível que pareça, a cultura francesa parece demonstrar uma autenticidade maior na manifestação do espírito da romanidade do que a cultura alemã contemporânea. E é em nome de uma concepção elevada desse espírito alemão que o velho filósofo propõe o seguinte: devemos nos apegar cada vez mais firmemente ao espírito alemão que se revelou na Reforma alemã e na música alemã, e que provou esta força tenaz, hostil a toda aparência, na ousadia e no rigor extraordinários da filosofia alemã, e há pouco, na fidelidade comprovada do soldado alemão. Esta força da qual podemos esperar também uma vitória sobre a pseudocultura à moda da época atual. Arrastar para esta luta uma escola voltada para a verdadeira cultura e inflamar, particularmente no ginásio, a nova geração para o que é verdadeiramente alemão. Eis a atividade futura que esperamos da escola, onde, enfim, o que se chama de cultura clássica encontrará também seu solo natural e seu único ponto de partida. Uma renovação e uma purificação verdadeiras do ginásio só virão de uma renovação e de uma purificação do espírito alemão que sejam profundas e poderosas. Misterioso e difícil de compreender é o laço que une verdadeiramente o ser profundo da Alemanha e o gênio grego. Essa ideia do gênio alemão como estando fundado na Reforma Protestante, na música alemã, especificamente de Bach, Beethoven e Wagner, e na filosofia alemã, cujos pilares centrais são Kant e Schopenhauer, está proposta exatamente da mesma forma, ainda que com maiores explicitações, lá em O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, no que é a segunda metade que reflete sobre o renascimento da tragédia a partir do espírito da música de Wagner, do espírito da música alemã. E é muito curioso pensar nessas referências positivas à reforma protestante que a gente encontra nos textos desse jovem Nietzsche, que parece pressupor a ideia de que essa reforma protestante é responsável por inseminar o espírito da música alemã, que por sua vez floresce nessa filosofia de Kant, Schopenhauer, mas culminando no que é a sua própria obra, nessa associação, né, entre Wagner no campo da música e Nietzsche no campo da filosofia. Haveria outros pontos a mencionar aqui, por exemplo, esse filo-helenismo do jovem Nietzsche,
que é muito tradicional na Alemanha, aí do final do século XVIII até início do século XX, que pressupõe uma espécie de vínculo vital entre a cultura alemã e a cultura grega antiga. Há autores que falam, inclusive, de um mito greco-alemão. Eu abordo um pouco disso no Evangelho de Homero, minha tese que vai sair publicada em livro. Então eu faço a indicação, quem se interessa por esse tema, ou procure a tese que está disponível na internet, ou compre o livro, que em breve estará disponível aí nas melhores livrarias. Passemos agora ao resumo da terceira conferência. Assumindo um argumento de base pretensamente naturalista, o filósofo defende que o número de pessoas geniais é limitado pela própria natureza, enquanto a franca expansão dos estabelecimentos de ensino exige que um número cada vez maior de pessoas assuma posições de destaque. Fatos que, combinados, levam à presença de pessoas medíocres como professores. Então, é quase uma espécie de dedução lógica a que ele propõe aqui, né? Uma espécie de raciocínio. Você tem as premissas e a conclusão, né, no final. Ainda com base neste argumento, o velho filósofo defende que a finalidade da verdadeira Bildung não é uma cultura de massa, mas sim uma cultura de indivíduos selecionados, capazes de realizar as obras que durarão, ou seja, aquelas obras que permanecerão no tempo, que serão consideradas grandes obras de arte da perspectiva do futuro. E ele faz isso alertando para o risco de que o projeto estatal de educação ampla se revele uma forma de alienação do povo de suas verdadeiras matrizes culturais. O argumento pode parecer algo canalha, tá? Do que ele assume como conclusão. Mas há aí um verdadeiro problema cultural que tem a sua razão de ser quando a gente pensa em certas lógicas coloniais, no âmbito das quais a cultura e, sobretudo, a educação são empregadas como armas de desempoderamento, como armas de desarticulação cultural de populações inteiras, e me parece que é um pouco se valendo desse aspecto do problema da cultura, do problema da educação, que o velho filósofo aqui sugere uma restrição da cultura, da educação, a certas parcelas da educação, da população, a certas populações e não a outras. Daí eu sugeri que esse me parece um argumento um pouco canalha, né? Embora rastreando bem um problema histórico, a conclusão que ele propõe, a solução que ele sugere, não me parece correta, simplesmente, me parece problemática. Levando em conta esse risco de violência cultural e suas consequências em termos de revolução política, o velho filósofo então pondera o seguinte, aqui eu o cito. Por um caminho direto, por exemplo, por um ensino elementar obrigatório para todos, com isso não nos aproximamos do que se chama de formação do povo, senão de uma maneira superficial e grosseira. As regiões autênticas e mais profundas, nas quais a grande massa pode ter um contato com a cultura, quer dizer, aquele lugar onde o povo conserva seus instintos religiosos, onde continua a operar com o sistema poético das suas imagens míticas, onde continua fiel aos seus costumes, ao seu direito, ao solo de sua pátria, à sua língua, todas essas regiões dificilmente podem ser atingidas por uma via direta e, em todo caso, só por medidas obrigatórias e destruidoras. Mas favorecer realmente, nestes assuntos sérios, a formação do povo, não é senão opor-se a estas medidas obrigatórias e destruidoras e conservar esta inconsciência salutar, esta placidez do povo que lhe dá a saúde e sem cujo efeito, sem cujo remédio, nenhuma cultura pode se manter em vista da tensão e da excitação devoradoras dos seus efeitos. Como eu disse, o trecho aponta um problema efetivo. Pensem no que é o processo de catequização de populações indígenas. De uma certa perspectiva, é possível entender a catequização como um processo educacional, mas é um processo de profunda violência cultural.
da perspectiva que o velho filósofo assume aqui, o correto seria deixar que populações fossem responsáveis pela própria educação, pela própria cultura e sem qualquer intervenção estatal externa. Se isso é especialmente válido e correto em alguns casos, me parece que em outros não necessariamente. Quando a gente pensa aí nos oprimidos, por exemplo, dentro do nosso sistema capitalista, aqueles que vivem às margens das rodovias, em comunidades muito empobrecidas, muitas vezes essas pessoas são relegadas pelo sistema e, de fato, não há qualquer tipo de possibilidade de desenvolvimento de uma cultura própria, de uma educação propriamente dita. E nesse ponto me parece que o argumento do velho filósofo é falho. Mas há outros pontos em que ele tem sua razão de ser. Segundo ainda esse personagem, a relação entre cultura autêntica e gênio deve ser entendida de forma clara e deve ser entendida nos seguintes termos. Somente a comparação com a mãe nos permite compreender a importância e as obrigações que a verdadeira cultura de um povo tem com relação ao gênio. Seu verdadeiro nascimento não depende propriamente dela, pois ele só pode ter, por assim dizer, uma origem metafísica, uma pátria metafísica. Mas que ele venha a aparecer, que ele surja no meio de um povo, que ele seja, por assim dizer, a imagem refletida, o jogo completo das cores de todas as forças particulares deste povo, que ele faça ver o mais alto destino deste povo no ser metafórico de um indivíduo e numa obra eterna, religando assim seu povo à eternidade e o libertando da esfera mutante da instantaneidade. Tudo isso o gênio só pode fazer quando se tornar maduro e alimentado no seio materno da cultura de um povo, pois sem esta pátria que o protege e o acalenta, ele ficaria na impossibilidade absoluta de abrir suas asas para seu vôo eterno e logo se distanciaria tristemente deste país inóspito, como um estrangeiro lançado às solidões invernais. Então aqui a gente tem essa imagem do gênio como responsável por ligar a cultura, ligar a sociedade a algo que a transcende em termos históricos, em termos materiais e que dá sentido às experiências de mundo dessa sociedade, dessa cultura. O gênio não é fabricado pela educação, não é fabricado pela cultura, mas educação e cultura podem trabalhar para permitir que gênios floresçam. E o entendimento que o velho filósofo defende ao longo de todo o diálogo é o de que uma cultura precisa estar disciplinada, estar ordenada, para conseguir oferecer uma formação básica necessária para o maior número de pessoas, a fim de que, em havendo dentre elas uma pessoa genial, o contato com a sua cultura seja mediado por esse processo formador que vai lhe permitir dirigir os seus instintos artísticos, filosóficos, para manifestações bem acabadas em termos de expressão, em termos de estilo, porque justamente fundamentadas num conhecimento coeso do que ele tem à disposição para a sua expressão. O velho filósofo critica então vários tipos de filólogos que deveriam ser os conhecedores das línguas e das culturas dos antigos gregos e romanos, mas que cada vez mais se tornam eruditos especializados, sem qualquer visão de conjunto, incapazes de viver em termos filosóficos e artísticos, incapazes de ensinar a disciplina no domínio da língua. E é de se observar que muitas dessas críticas serão retomadas na palavra do próprio Nietzsche, nas suas considerações intempestivas, inclusive nas notas que ele toma para aquela que seria publicada com o título de Nós Filólogos, e que eu traduzi e publiquei recentemente aqui no Brasil em português. O velho filósofo acusa as instituições prussianas de ensino de servir aos interesses do Estado
encaminhando os melhores indivíduos para uma carreira militar, em vez de educá-los para a verdadeira cultura que trabalha em prol do espírito alemão. E aqui é muito interessante notar uma espécie de antimilitarismo defendido pelo velho filósofo. Ele não entende que há uma confusão entre o militarismo prussiano e o espírito alemão. Ele entende que o espírito alemão floresce apesar do militarismo prussiano. Ele então termina essa terceira conferência, Nietzsche, com uma passagem em que o velho filósofo compara o Estado moderno, no caso a Prússia, com o Estado antigo. A sugestão parece ser Esparta, contrapondo a instrumentalização odiosa que o Estado moderno faz do indivíduo, segundo os ditames de uma filosofia como a de Hegel, explicitamente mencionado, enquanto o indivíduo antigo demonstrava seu reconhecimento pelos serviços prestados por seu Estado. É como se houvesse uma relação diferente entre o Estado antigo e o indivíduo, e o Estado moderno e o indivíduo. E o raciocínio do velho filósofo conclui-se assim: por que o Estado tem necessidade deste número excessivo de estabelecimentos de cultura, de mestres de cultura? Por que esta formação do povo e essa educação popular tão amplamente difundidas? Por que se odeia o autêntico espírito alemão? Porque se teme a natureza aristocrática da verdadeira cultura? Porque se quer incentivar os grandes indivíduos a buscar um exílio voluntário, propagando e alimentando no grande número uma pretensão à cultura? Porque se busca escapar da elevação dura e rigorosa pelos grandes mestres, persuadindo-se a massa de que ela própria encontrará o caminho guiado pela estrela do Estado. Aqui temos um fenômeno novo, o Estado como estrela guia da cultura. Obviamente, um comentário extremamente irônico, essa ideia de que o Estado pudesse agir como estrela guia da cultura, mas vejam que o posicionamento polêmico assumido por meio da figura do velho filósofo aqui por Nietzsche é o de que a cultura contemporânea teme esses grandes indivíduos porque eles elevam o nível, porque eles colocam uma exigência grande sobre seus contemporâneos em termos de expressão, em termos de domínio de si, em termos de qualidade daquilo que é proposto em termos artísticos, filosóficos, de modo de vida, de valores e, portanto, de visão de mundo. E o que reina quando a educação decai é a mediocridade. Uma mediocridade que se retroalimenta num processo vicioso que tem resultados a cada nova geração mais nefastos. E assim se conclui a terceira conferência. Na quarta conferência, há uma retomada do quadro narrativo das conferências anteriores, nas palavras de Nietzsche, o professor e conferencista. Ele diz aí: já que até agora vocês, a referência é ao público, seguiram fielmente meu discurso e que juntos ouvimos até o final esta conversa solitária, distante, em certos momentos injuriosa, que mantiveram o filósofo e seu companheiro, devo esperar agora que vocês queiram também, como vigorosos nadadores, superar a segunda parte da nossa viagem, até porque posso prometer-lhes que no pequeno teatro de marionetes da minha lembrança, outros bonecos vão agora aparecer e que, de uma maneira geral, se vocês resistiram até agora, as vagas do discurso vão levá-los, então, mais facilmente e mais rapidamente até o fim. É então que ele retoma sua crítica contra o Estado e o mercado, em seus interesses materialistas, para expressar o fundo romântico de toda a sua filosofia. Nas palavras do velho filósofo, fica dito aí então o seguinte, me parece um trecho bastante significativo, por isso eu o trouxe de forma extensa. Vou, meus amigos, dar-lhes um exemplo. Se vocês querem guiar um jovem no verdadeiro caminho da cultura, abstenham-se de romper a relação ingênua, confiante e, por assim dizer, a relação pessoal e imediata que ele tem com a natureza. É preciso que a floresta e o rochedo, a tempestade, o abutre, a flor solitária, a borboleta, a campina, a encosta da montanha, cada uma dessas coisas fale a sua linguagem.
É preciso que ele se reconheça nelas como em inumeráveis reflexos e cintilações dispersos, no turbilhão com 1000 cores de aparências cambiantes. Então experimentará inconscientemente a unidade metafísica de todas as coisas na grande metáfora da natureza, e assim se acalmará com o espetáculo de sua eterna permanência e de sua necessidade. Mas a quantos jovens se pode permitir viver tão próximos da natureza e numa relação quase pessoal com ela? Os outros devem logo aprender uma outra verdade: como se pode subjugar a natureza. Aqui se deixa de lado esta ingênua metafísica, e a fisiologia das plantas e dos animais, a geologia, a química inorgânica, obrigam seus estudantes a uma contemplação da natureza totalmente diferente. O que se perde com essa espécie de consideração nova e imposta não é uma simples fantasmagoria poética, mas a única compreensão verdadeira e instintiva da natureza. No seu lugar, interveio agora um hábil cálculo que busca vencer a natureza pela astúcia. Ao homem verdadeiramente culto, portanto, se lhe concede este bem inestimável de poder, sem qualquer transgressão, permanecer fiel aos instintos contemplativos de sua infância e alcançar com isto uma calma, uma unidade, uma coerência e uma harmonia, da qual o homem educado na luta pela vida não pode sequer pressentir. Então, aqui estão delineadas as diferenças básicas entre o homem que se educa no contato com a natureza, que contempla essa unidade metafísica de tudo o que é fenômeno circunstante da natureza, por oposição a esse homem moderno que, devido à necessidade material, apenas tem o seu contato com os fenômenos da natureza a partir de uma mediação utilitarista que busca nessa natureza o que é imediatamente apreensível em termos de utilidade, em termos de lucro, em termos daquilo que pode ser usado. Ora, o velho filósofo vai entender que nós temos aí dois tipos de ser humano, dois tipos de cultura. Após comparar, então, o que se ensina no Gymnasium ao que se ensina no ensino técnico, ainda que neste último a dimensão técnica seja explicitada com mais franqueza e com mais sucesso, enquanto o ginásio escamotearia a dimensão técnica desse ensino, o que faria dele menos franco e menos bem-sucedido, o filósofo conclui sua crítica contrapondo estabelecimentos de cultura a estabelecimentos da miséria de viver. Isso está em consonância com essa divisão proposta entre dois tipos de homem a partir dos tipos de contato passíveis de serem estabelecidos pela humanidade com a natureza. Estabelecimentos de cultura são aqueles que se fundam numa contemplação da unidade da natureza, enquanto estabelecimentos da miséria de viver, né, de Lebensnot, né, da necessidade de vida, do que há de mais básico aí, materialmente na vida, seriam calcados num contato com a natureza mediado pela utilidade, pela necessidade. Neste momento, então, o enquadramento do diálogo é evocado. 2 horas se haviam passado, de modo que o filósofo e seu discípulo já tinham perdido as esperanças de que seu terceiro amigo fosse chegar. Isso havia sido dito logo lá na primeira conferência, a ideia de que essa dupla estava à espera da chegada de um terceiro amigo filósofo, mas aparentemente tudo leva a crer que ele não viria mais, e eles então se preparam para partir. Nietzsche descreve então o efeito das palavras do velho filósofo sobre as expectativas juvenis que ele, ainda bem jovem, estudante universitário, e seu amigo tinham, mencionando o vivo desejo de continuar a ouvi-lo e poder então questioná-lo. Daí os dois tomam a súbita decisão de correr atrás do velho filósofo e de seu discípulo, mas esses dois, pensando tratarem-se de assaltantes, se defendem num primeiro momento.
até a referência ao cão do filósofo que salta sobre o companheiro de Nietzsche e o morde, mas todos ali percebem logo o engano e começa então uma tentativa por parte dos mais jovens de convencer o mais velho a permanecer, numa cena que lembra o início da República de Platão, quando os companheiros fazem questão de que Sócrates permaneça para participar do diálogo e, de certa forma, ajudá-los a compreender os problemas levantados ali no debate. Os dois jovens estudantes e o jovem professor expressam seu desânimo face à situação atual da cultura, perguntando-se como podem alcançar a verdadeira Bildung, cujas exigências se mostram elevadas demais para quem foi educado tal como eles foram. E a própria forma como eles expressam isso, em termos estilísticos, ou melhor, em termos de forma faltosa de estilo, sugere a situação complexa em que eles se encontram da perspectiva do velho filósofo. Eles então perguntam como os gênios do espírito alemão puderam se educar numa cultura nacional no tempo deles. A pergunta é sincera. Como eles alcançaram, esses gênios, uma forma de cultura capaz de expressar o espírito alemão no tempo em que eles viveram? O velho filósofo responde às colocações feitas pelos jovens de forma agressiva, e a gente pode entender nas entrelinhas que ele está permanecendo ali um pouco a contragosto, que ele não foi inteiramente convencido da necessidade de permanecer ali por mais tempo conversando com aqueles jovens, uma vez que ele parece entender como uma tarefa um pouco vã a de se esforçar na transformação desses jovens nesse contexto específico. Para ele, a transformação passa por um processo diverso. Mas é curiosa a resposta, por mais agressiva que ela seja, que ele dá, uma vez que, na opinião dele, os grandes gênios do espírito alemão, destacados nominalmente Winckelmann, Lessing, Goethe e Schiller, se educaram apesar das tendências estúpidas de sua época, apesar das resistências de um mundo estúpido. Então, ele não entende que as instituições de ensino foram as responsáveis por educar esses grandes gênios do espírito alemão, mas que eles, pelo menos, conseguiram sobreviver no meio cultural que era o deles, apesar dos inúmeros ataques que tentaram impedir sua vida e sua obra. É então que os mais jovens percebem que se exprimem numa língua do tempo presente, incapazes de abordar o problema da verdadeira cultura de uma perspectiva adequada. Eles percebem isso pela agressividade com que o filósofo responde. É então que o velho filósofo se apazigua e fala de duas vias possíveis para os jovens, estando eles na situação em que então se encontram. Diz ele: vocês estão agora numa encruzilhada. Sabem agora para onde conduzem as duas vias. Numa delas serão bem recebidos por sua época, ela não lhes deixará faltar as coroas e os signos honoríficos, imensos partidos os conduzirão. Em todo lugar encontrarão pessoas que pensam como vocês. E quando aquele que vai na frente lança um slogan, ele repercutirá em todas as fileiras. Nesta via, o primeiro dever é combater enfileirado e cada um no seu posto. O segundo é destruir aqueles que não queiram entrar nestas fileiras. Na outra via, terão companheiros menos numerosos. Esta via é mais difícil, mais tortuosa e mais escarpada. Aqueles que trilham a primeira via zombarão de vocês, porque vocês marcham com muita dificuldade. Eles tentarão também atraí-los para o lado deles, mas se por acaso as duas vias se cruzarem, aí vocês serão maltratados, deixados de lado, ou antes, eles se afastarão de vocês aterrorizados e os isolarão. Ou seja, o velho filósofo retoma aí sua contraposição entre estabelecimentos de cultura
Anstalten der Bildung, e estabelecimentos da miséria de viver, Anstalten der Lebensnot, e assim se conclui a quarta conferência. Na quinta conferência, Nietzsche, o orador, retoma o enquadramento narrativo, descrevendo como o diálogo foi subitamente interrompido por sons musicais emitidos a muitas vozes de uma região mais baixa em volta do Reno. Trata-se da chegada do convidado esperado pelo filósofo e seu discípulo, assim como dos demais amigos dos dois jovens, o estudante Nietzsche e seu companheiro. Por meio das armas dos dois jovens, sinais são dados para indicar que eles ainda se encontram por lá, apesar da noite avançada, propiciando assim o desejado reencontro entre todos. Nesse momento, o filósofo afirma que preferiria encontrar seu convidado a sós, porque conhece o comportamento perturbador dos estudantes. Os estudantes ficam um pouco ofendidos com essa referência negativa à presença deles, mas é por meio dessa alusão que o jovem professor, evocando a experiência que o velho filósofo havia feito em várias universidades como professor de filosofia, pede que ele desdobre, no tempo que lhes resta, antes da chegada barulhenta dos demais, suas reflexões sobre educação também no que diz respeito ao nível universitário. Importante observar que as reflexões que são apresentadas ali ao longo das 4 primeiras conferências se concentram no que diz respeito, sobretudo, ao gymnasium enquanto um estabelecimento de ensino. O velho filósofo solicita antes que os dois jovens estudantes, com base no que escutaram, digam em que consiste a tendência atual do gymnasium. Ou seja, ele condiciona abordar o problema da universidade a partir do entendimento básico dos pressupostos envolvidos na reflexão sobre o gymnasium na atualidade. Ambos os estudantes enfatizam a ideia de que o gymnasium pretende propiciar a autonomia do estudante por meio de seus vários expedientes. Ou seja, eles identificam o problema apontado antes pelo velho filósofo, que é o de que o gymnasium propõe avançar a autonomia do estudante antes de formá-lo nas bases que permitiriam a aquisição de uma autonomia efetiva, uma autonomia dotada dos meios para se firmar e se afirmar. Aludindo à forma canhestra de expressão dos dois estudantes, na forma como eles respondem, portanto, o velho filósofo afirma que eles deram o melhor exemplo do que significa essa autonomia em termos educacionais. Falta de direcionamento, falta de precisão e desordem, não apenas em seus meios de expressão linguística, mas em todas as ações da vida. E ele completa dizendo o seguinte: não obstante, me permitam avaliar sua autonomia com a escala desta cultura e considerar sua universidade unicamente como um estabelecimento de cultura. Quando um estrangeiro vem conhecer o sistema das nossas universidades, ele pergunta primeiro com insistência: de que modo o estudante está ligado à universidade? Nós respondemos: pelo ouvido, como ouvinte. O estrangeiro se espanta: somente através dos ouvidos? Pergunta ele novamente. Somente através dos ouvidos, respondemos novamente. O estudante escuta. Quando fala, quando vê, quando anda, quando socializa, quando tem uma atividade artística, em suma, quando vive, ele é autônomo, quer dizer, independente do estabelecimento de ensino. Com bastante frequência, o estudante escreve enquanto ouve. Estes são os momentos em que está preso pelo cordão umbilical à universidade. Ele pode escolher o que quer ouvir, não precisa acreditar naquilo que ouve, pode tapar os ouvidos quando não queira ouvir. Eis o método de ensino oral. Quanto ao professor, ele, por sua vez, fala aos estudantes que o escutam. O que ele pensa ou faz está, aliás, separado por um imenso abismo da percepção dos estudantes. A miúde, o professor lê enquanto fala. Em geral, ele quer ter o maior número possível de ouvintes. Em caso de necessidade, ele se contenta com alguns, mas quase nunca com um único ouvinte. Uma só boca que fala para muitos ouvidos
e metade de mãos que escrevem. Eis o aparelho acadêmico externo, eis a máquina cultural universitária posta em funcionamento. Para todos os demais, o possuidor desta boca está separado e é independente dos detentores daqueles muitos ouvidos. E esta dupla autonomia é louvada entusiasticamente com o nome de liberdade acadêmica. De resto, para que essa liberdade seja ainda aumentada, o professor pode dizer praticamente o que quer e o aluno pode ouvir praticamente o que quer. Só que bem perto e atrás dos dois grupos, a uma distância conveniente, se põe o Estado, com o semblante atento do vigia, para lembrar de vez em quando que ele é o objetivo, o fim e a quintessência destes estranhos procedimentos que são o falar e o ouvir. Esse trecho é muito interessante. Ele foi analisado por Jacques Derrida num livro chamado Autobiographie. Então tem um jogo ali entre a autobiografia e a biografia do ouvido, né? A autobiografia, porque ele está refletindo sobre a relação entre a fala e a escuta nessa escrita de si. A gente não vai ter tempo de entrar aqui nas propostas do Jacques Derrida, mas é interessantíssimo como o velho filósofo vai sugerir que essa pretensa liberdade acadêmica é profundamente comprometida pelos seus meios e pelas suas estruturas. Segundo o velho filósofo, essa liberdade acadêmica revela seu fracasso completo quando é medida por 3 critérios. Em primeiro lugar, a necessidade de filosofia. Em segundo, o instinto artístico. E em terceiro, a relação com a antiguidade greco-romana. Ele defende que os jovens precisam de uma mão para guiá-los em matéria de filosofia. Ou seja, eles precisam de alguém que lhes mostre como viver filosoficamente. Na universidade, a abordagem histórica da filosofia, muitas vezes uma abordagem atenta apenas a minúcias filológicas, impede que a filosofia efetivamente floresça. O mesmo vale para a falta de uma disciplina artística, assim como de um contato significativo com a antiguidade greco-romana. Na universidade, tudo isso falta. Não há uma sensibilização artística, não há um contato com obras da antiguidade greco-romana que se mostrem significativas em termos literários, poéticos, artísticos, filosóficos, dada a abordagem historicista, filológica, pretensamente objetiva, mas no final das contas distanciada e insignificativa para a vida humana. Esse estado de coisas impede que gênios potenciais se formem na verdadeira cultura e alcancem os meios para exercer sua influência, de modo que a mediocridade segue sua vida com tranquilidade. Como já dito antes, a mediocridade gera a cada nova geração mais mediocridade, num processo que envolve também manifestações artísticas, romanescas, jornalísticas e assim por diante. Após acusar o jornalismo, os romances da moda, enfim, o excesso de publicações, pela piora desse quadro de decadência cultural, o filósofo arremata assim: é por estas coisas que se pode conceber qual é a força de cultura das nossas universidades e se colocar com toda gravidade a questão: o que vocês privilegiam nelas? A erudição alemã, a inventividade alemã, o nobre instinto alemão pelo conhecimento, o zelo alemão capaz de abnegação. Coisas belas e esplêndidas, se o autêntico espírito alemão se estendesse totalmente sobre elas, como uma nuvem sombria, fecunda, carregada de raios e bênçãos. Mas vocês têm medo desse espírito, e por esta razão, uma outra massa de vapores pesados e opressores pairou sobre suas universidades, e debaixo dela, os mais nobres dos seus jovens respiram penosamente, como que esmagados, e os melhores morrem. Então vejam que a acusação não é a da inexistência de erudição, inventividade, nobre instinto pelo conhecimento,
zelo capaz de abnegação. Tudo isso existe nas universidades alemãs, mas a falta de um autêntico espírito alemão, que é associado pelo velho filósofo à reforma, à música alemã, à filosofia alemã, é que, de certa forma, tornam todas essas características desprovidas daquilo que haveria de mais criativo, de mais produtivo nelas. O velho filósofo louva então as antigas corporações estudantis como espaços que fomentaram o espírito alemão. Isso é muito importante no final dessa quinta conferência, a presença dessas corporações estudantis como espaços em que o espírito alemão autêntico pôde se manifestar, uma vez que são instituições de uma certa autogestão por parte desses estudantes, mas instituições altamente dotadas de disciplinamento, de autocontrole, de uma autoeducação contemporâneas do período da Reforma, né? Então ali séculos XVI, XVII. E o velho filósofo conclui sua argumentação com ênfase na importância cultural de figuras de liderança capazes de incutir o senso de obediência, submissão e disciplina aos jovens, propondo uma imagem para simbolizar seu posicionamento. É uma imagem relativamente longa, mas cuja leitura é fundamental para que a gente entenda como essas conferências se encerram, são as palavras finais. Há ali a alusão à música, né, como uma imagem que simboliza a forma como o velho filósofo entende a relação entre a cultura e o gênio, mas há também muito mais. Vejam o que ele diz. Vocês já viram no curso de um ensaio musical, com algum interesse, essa estranha espécie destemida e encarquilhada da raça humana de que habitualmente é composta a orquestra alemã? Que jogos cambiantes da caprichosa deusa forma! Que nariz! Que orelhas! Que movimentos desastrados e estrepitosos! Imaginem por um momento que vocês fossem surdos, que jamais tivessem mesmo sonhado com a existência do som e da música, e que devessem gostar unicamente como artistas plásticos do espetáculo das evoluções orquestrais. Neste caso, jamais se cansariam de olhar, sem que os importunasse o efeito ideal do som, esta comédia desagradável, que lembra a maneira dos escultores em madeira medievais, esta inofensiva paródia do Homo sapiens. Imaginem então que o sentido da música retorna, que seus ouvidos se abrem e que se apresenta como guia da orquestra um bravo marcador de compasso que realiza corajosamente a sua função. Então, a comicidade dessas figuras terá desaparecido e vocês terão escutado o som. Mas neste caso, parecerá a vocês que o espírito do tédio irradiará do intrépido marcador do compasso para os seus colegas. Vocês só verão o que é mole, lânguido, só ouvirão a inexatidão dos ritmos, a vulgaridade da melodia, a trivialidade dos sentimentos. A orquestra se tornará para vocês uma massa indiferente e enervante, ou propriamente fastidiosa. Mas enfim, coloquem no meio desta massa um gênio, um verdadeiro gênio, conduzido pelas asas da sua fantasia. Então vocês observarão imediatamente algo de inacreditável. Dir-se-ia que este gênio, por uma metempsicose rápida como o raio, teria entrado em todos estes corpos meio animais, e que doravante todos estes corpos lançariam para ele um olhar demoníaco. Pois então, escutem e vejam. Jamais poderão vocês ter ouvido bastante. Se agora olharem novamente para esta orquestra nos seus arrebatamentos sublimes ou nos seus lamentos profundos, se sentirem a rápida tensão de cada músculo e a necessidade rítmica de cada gesto, sentirão então vocês também o que é uma harmonia pré-estabelecida entre o guia e aqueles que ele conduz, e que na ordem dos espíritos tudo tende a uma organização que deve ser estabelecida desta maneira. Interpretem agora, com esta minha comparação, o que eu entendo como sendo uma autêntica instituição cultural, e porque não encontro na universidade qualquer semelhança, ainda que a mais longínqua
com isto que pretendo. Então, o velho filósofo encerra sua argumentação com essa comparação entre uma orquestra e a universidade. A ausência de maestro parece bastante patente na condução da universidade, quiçá de um maestro genial, como seria o caso de Wagner, capaz de inflamar seus músicos com a sua genialidade, fazendo com que se transmitisse para os seus corpos uma espécie de corrente elétrica capaz de fazer com que todos eles performassem da forma mais excepcional possível. Então, é assim que o velho filósofo entende a relação entre a cultura, os estabelecimentos de cultura e o gênio. A criação de um gênio que, por sua vez, os insemina e permite que eles se tornem cada vez mais potentes, cada vez mais plenos na realização de seus objetivos. Para concluir aqui, algumas observações bem rápidas, que essa exposição já ficou muito longa, porque é um material muito longo. A gente sabe que essas conferências, embora não tenham sido publicadas, têm aí uma importância considerável para quem reflete sobre Nietzsche, para quem reflete sobre a educação. E o que eu ofereci foi uma visão sinóptica aqui do conjunto dessas conferências, mas eu reconheço que é um material longo e agora as conclusões, os apontamentos finais serão breves. Em primeiro lugar, Nietzsche e a guerra. De uma perspectiva biográfica, Nietzsche se alistou como enfermeiro voluntário na Guerra Franco-Prussiana, mas a experiência foi suficiente para ele preferir manter sua distância de qualquer tipo de participação ativa em conflitos bélicos depois. Nietzsche mantém uma visão crítica sobre a ideia de que a Prússia teria vencido na guerra graças a algum tipo de superioridade cultural sobre a França. Isso aparece em vários de seus escritos. Ele entende que o espírito alemão deve florescer apesar do militarismo prussiano. Apesar disso, há imagens bélicas ao longo das conferências que indicam esse pano de fundo histórico, a Guerra Franco-Prussiana. Na referência, por exemplo, às armas de fogo, nas conferências 1 e 5, ou na alusão ao soldado prussiano que venceu a guerra contra a França, sobretudo na forma como descreve a disciplina imposta pela marcha militar como uma segunda natureza no movimento no corpo humano, no meio da conferência 2. Então, são todas alusões importantes aí à guerra que aparecem ao longo dessas conferências e que, de certa forma, ajudam a entender parte do espírito belicista que se manifesta em alguns trechos. Por outro lado, cumpre destacar a relação entre Nietzsche e o corpo. Chama a atenção o uso de partes do corpo como metonímias ao longo de todo o texto. Orelhas, olhos, mãos, etc. No trecho final ali, inclusive, a gente tem literalmente a expressão partes do corpo, a ideia do corpo formado por partes. Em relação a isso, a etimologia e o sentido original da palavra gymnasium pode ser de algum interesse. Gymnos significa nu. Gymnasium era o lugar em que os jovens gregos treinavam nus, faziam exercícios, se fortaleciam, treinavam, estando nus. Então daí vem a palavra gymnasium, como se fosse o lugar em que se fica nu para a prática de esportes. A descrição do corpo da universidade, ali na quinta conferência, chama mais atenção ainda para a dimensão física das instalações de certas estruturas, bem como para sua dimensão humana. Lembrem-se, a referência é a uma língua, a várias orelhas, a tantas mãos. E é importante que essas observações venham acompanhadas da percepção de que a filosofia madura de Nietzsche pode ser entendida como uma reflexão propiciada por um corpo pensante, ou por um pensamento do corpo, e que tudo isso está prefigurado nessas propostas das 5 conferências. Eu sugiro, inclusive, que quem nos acompanha leia essas 5 conferências, ou releia essas 5 conferências,
prestando atenção nessas partes do corpo que aparecem em diferentes momentos da argumentação. É possível entender essas conferências ainda à luz da metafísica de artista que o jovem Nietzsche delineia lá em O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, como defende a Bárbara Stigler em seu artigo 2006, propondo uma leitura que identifica a visão crítica apresentada pelo velho filósofo sobre o processo educacional, com categorias que Nietzsche apresentara em seu livro, delineando várias coincidências entre o que se defende em cada escrito. Segundo essa leitura, contra um estado de barbárie cultural responsável por engendrar apenas uma massa amorfa, o presente testemunharia a necessidade de reforçar o autêntico espírito alemão, entendido como o espírito da reforma protestante, da música alemã e da filosofia alemã, por meio de uma disciplina estrita no cultivo da língua alemã, na prática da arte e no estudo da antiguidade greco-romana. E aqui a gente chega no que é uma proposta algo idiosincrática minha, mas que eu acredito ter algum fundamento em elementos importantes deste texto. A pergunta que eu coloco para vocês, para encerrar essa exposição, é: e se o velho filósofo não for o porta-voz daquilo que Nietzsche defende? No início do diálogo, o velho filósofo engana-se quando escuta os tiros emitidos pelo jovem Nietzsche e seu companheiro, julgando que se trataria de um duelo. O discípulo do filósofo chama a atenção dos jovens, dizendo então um pouco de respeito, ainda quando um homem como ele se tem enganado, porque os dois respondem com alguma acidez, respondem com alguma falta de respeito quando ele intervém, sugerindo que eles estariam praticando um duelo. Pouco depois, quando o filósofo volta a chatear-se com os tiros, seu discípulo proclama o seguinte: olhem este homem venerável. Ele tem o direito de pedir a vocês que não atirem aqui, quando um homem como ele pede, e na sequência se refere a ele ainda como um dos nossos grandes filósofos. Então tudo isso aí constrói essa imagem elevada do filósofo, mas que aparece pela primeira vez como alguém que se engana quanto a algo muito básico e que é no limite ridicularizado por esses dois estudantes. E é depois desse primeiro entreveiro que o seguinte comentário é feito pelo narrador, Nietzsche, né, o professor, o orador que profere essa conferência, acerca do que ele então sentira como jovem com a interrupção daqueles pretensos filósofos. A passagem é muito emblemática. Os dois grupos permaneceram em silêncio, um diante do outro, enquanto a luz do crepúsculo vespertino se derramava sobre o pico das árvores. O filósofo olhava o sol, o acompanhante olhava o filósofo, e nós olhávamos o nosso refúgio no bosque, que corria um tão grande perigo. Um sentimento próximo ao furor apoderou-se de nós. Para que serve toda a filosofia, pensávamos, se ela nos impede de estarmos sós e de gozarmos da amizade na solidão, se ela nos impede mesmo que nos tornemos filósofos? Pois acreditávamos que nossa festa comemorativa era realmente de natureza filosófica. Queríamos aí fazer projetos e planos sérios para a nossa existência futura. Esperávamos encontrar na reflexão solitária algo que formasse e apaziguasse no futuro o mais íntimo da nossa alma, como tinha feito antes a atividade criadora dos nossos anos de adolescência. Era isto justamente o essencial da nossa cerimônia de consagração. Esta era a única coisa que tínhamos decidido: ficar sozinhos, ficar sentados a refletir, como fizemos 5 anos antes, quando ambos juntamos nossas ideias para tomar a decisão da qual falei. Essa devia ser uma festividade silenciosa, totalmente projetada para a lembrança, totalmente projetada para o futuro, e o presente no meio, como simples pontos de suspensão. E eis que um destino adverso entrava no nosso círculo mágico, e não sabíamos como afastá-lo. Sentíamos mesmo nesta coincidência estranha algo de misteriosamente atraente. Então, há aqui explicitamente colocada a ideia de que certa prática da filosofia pode se tornar um entrave para quem queira se tornar filósofo, para quem queira viver filosoficamente. Então,
uma filosofia como obstáculo para a prática filosófica. Isso é dito. É dito no que é uma impossibilidade de viver uma contemplação com a natureza, um momento de unidade contemplativa com a natureza. Todo o trecho que se segue, no silêncio tenso entre os dois grupos, poderia sugerir que subjaz uma suspeita profunda por parte de Nietzsche e seu companheiro com relação aos pretensos filósofos. A certa altura, quando os dois grupos se conciliam e estabelecem uma trégua quanto à ocupação do mesmo espaço por aquela noite, essa suspeita chega a ser comunicada pelo próprio colega de Nietzsche, que diz: enquanto caminhávamos, meu amigo expunha francamente seus pensamentos ao filósofo, como tinha ele temido que hoje, pela primeira vez, o filósofo o impedisse de filosofar. O velho filósofo pergunta então o que eles entendem por filosofar. O jovem Nietzsche responde que é refletir sobre a melhor maneira de se tornar um homem culto. Essa é a definição que ele dá de filosofar. Refletir sobre a melhor maneira de se tornar um homem culto. Achando a resposta muito ampla e muito breve, o filósofo propõe que eles se separem e comecem a refletir sobre tudo isso, mas em silêncio e à parte. Ele inclusive faz um pouco uma alusão irônica ao ensino acroamático dos primeiros 5 anos por parte dos discípulos de Pitágoras, que deveriam ficar em silêncio, calados. E algo que a gente pode se perguntar é justamente o que se diz aí no silêncio da intriga, no silêncio da tensão entre esses grupos. E aqui eu me baseio numa sugestão do artigo do Shapiro, quando ele diz o seguinte: omitido da ação narrada nas conferências está precisamente o processo de Bildung pelo qual o jovem Nietzsche, que aí escuta o distinto filósofo, se torna o professor que se coloca diante da universidade para questionar sua fetichização da oralidade. Mas essa mesma ausência parece sugerir que a própria máquina cultural da educação não fornece os meios para se alcançar uma Bildung fluente contínua. A Bildung do Nietzsche professor está inscrita no jovem Nietzsche da ficção apenas negativamente, isto é, na medida em que ele tem uma premonição da impossibilidade de a universidade corresponder à história que conta sobre si mesma. Se o Nietzsche docente de 1872 exemplifica a Bildung, ele não o faz como produto da máquina cultural universitária que descreve. Talvez o faça apenas porque prestou atenção a histórias contadas fora do sistema educacional. Obviamente, o Shapiro pensa aqui no fato de que o contato com Schopenhauer, o que é a compra de um exemplar numa loja de livros de segunda mão, num sebo, o encontro com Wagner, que tem algo de igualmente fortuito, são muito mais formadores para aquilo que Nietzsche entende de cultura, de espírito, do que a sua educação formal. E é muito interessante pensar aí na presença dessas associações estudantis referidas no final da quinta das conferências pronunciadas por Nietzsche, mas que em germe estão contidas nessa alusão ao fato de que o jovem Nietzsche com seu companheiro tinham ido festejar uma sociedade estudantil que eles fundaram, provavelmente um pouco inspirados nesse modelo mais recuado, e que, por assim dizer, encerram quase numa ring composition, né, numa composição anelar, o papel que associações estudantis podem ter no desenvolvimento de uma verdadeira Bildung, de uma liberdade, mas que é capaz de se disciplinar, que é capaz de se regrar. Após separarem-se do grupo do filósofo e seu discípulo, os dois jovens estudantes passam um tempo imersos em seus próprios pensamentos, em meio ao quadro esplêndido do crepúsculo, e seria interessante pensar em que medida talvez esteja aí a filosofia de Nietzsche. Valeria a pena ler com profundidade esse trecho. A alusão à associação estudantil como uma sociedade pródiga no desenvolvimento da cultura de seus membros é algo que aparece, de certa forma, retomado no final da quinta conferência, lá nas reflexões sobre as corporações estudantis.
A forma como a Bildung do jovem Nietzsche e seu amigo se faz a revelia de interesses materiais, do mercado ou do Estado, parece em consonância com o que será louvado como característico da verdadeira cultura, ainda que apareça aí de forma inconsciente, como algo que eles praticam sem ter uma consciência clara sobre as questões envolvidas nessa prática. E daí a gente pode pensar no que seria entrar em contato com aquilo que escapa ao programa escolar por meio da escuta ou por meio da leitura. Escuta naquilo que é dito pelo diálogo, dito pelas conferências de Nietzsche, por meio da leitura naquilo que a gente sabe sobre a biografia de Nietzsche, que tem na leitura de Schopenhauer um momento transformador para si próprio. Diz aí o Nietzsche no início dessa primeira conferência. Perdido nessas reflexões quase religiosas sobre mim mesmo, estava quase a ponto de responder com o mesmo tom satisfeito à questão que tocava o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, quando se impôs pouco a pouco a impressão de que a música natural que vinha de longe, do banco dos filósofos, perdia o caráter que tinha tido até então e chegava a nós muito mais penetrante e clara. De repente percebi que escutava, que prestava atenção, que prestava uma atenção apaixonada, que escutava com todos os meus ouvidos. Cutuquei com o cotovelo o meu amigo, que talvez estivesse cansado, e lhe disse em voz baixa: "Não durma, há algo aí que podemos aprender. Aquilo nos convém, ainda que não seja destinado a nós." Essa referência a "ainda que não seja destinado a nós" é muito interessante, porque talvez Nietzsche, o pensador, estivesse aqui aludindo ao fato de que aquilo que escapa ao programa, aquilo que escapa à instituição de ensino, talvez fosse o mais significativo em termos de formação da verdadeira cultura. Como eu disse, essa é uma leitura algo idiosincrática minha, mas que me parece ter algum apoio em elementos textuais, ainda que eu não tenha encontrado muitos autores, na verdade eu não encontrei nenhum autor que defendesse algo próximo disso, né? De que então um posicionamento de Nietzsche, o orador, não estaria tanto nas palavras do velho filósofo, mas nos silêncios, nos subentendidos do jogo entre o jovem Nietzsche, estudante universitário, e o professor cansado, né, o jovem professor cansado, no que são os debates ali que eventualmente vão se tornar uma longa exposição por parte do velho filósofo. Para concluir, a gente fala aqui muito rapidamente da recepção dessas conferências. Segundo a correspondência de Nietzsche da época, o público que acompanhou suas palestras foi numeroso, na casa das centenas de pessoas, há números que sugerem até 300 pessoas, incluindo certamente representantes da elite intelectual da Basileia, como Burckhardt e outros professores, além da eventual presença de celebridades, por exemplo, Wagner e Cosima, que compareceram à segunda conferência. A estudiosa que é Egère Thionvre menciona ainda a cobertura dos jornais locais, como indicativo do impacto dessas conferências pronunciadas por Nietzsche. Contudo, Nietzsche julgava que o material ainda precisava ser aprimorado antes de qualquer ideia de publicação, como ele explica numa carta enviada no final de fevereiro de 1872 para Malvida von Meisenburg, justificando o porquê de não autorizar a tradução desse material para o italiano. Ele ainda pretendia elaborá-lo com mais vagar, com mais cuidado. Daí a gente poder falar da seriedade das questões levantadas por essas conferências. O fato de que Nietzsche, em março de 1872, tivesse começado a negociar meios de publicar esse material, vindo a escrever até 2 textos prefaciais para acompanhá-lo, indica a seriedade com que o encarava. Nós não lemos aqui esses prefácios, mas eu os menciono muito rapidamente, de forma sintética, porque eles parecem oferecer um enquadramento possível para a leitura que foi feita ao longo dessa exposição. No primeiro prefácio, Nietzsche retoma o problema das 2 tendências enfraquecedoras da Bildung, a extensão máxima e a redução da sua força, por meio da especialização.
postulando que por serem tendências antinaturais, elas acabariam sendo sobrepujadas por duas outras tendências, naturais e bem alemãs, uma tendência ao estreitamento e à concentração da Bildung, então, naturalmente, menos pessoas começariam a frequentar essa Bildung de forma natural, porque justamente o acesso à educação enquanto cultura é dificultoso mesmo. E, por outro lado, a tendência ao fortalecimento e à soberania da Bildung, ou seja, cada vez mais pessoas se revoltariam contra a especialização e buscariam uma formação mais ampla. No segundo prefácio, Nietzsche postula que o leitor desejado por ele deve ter três qualidades: deve ser calmo e ler sem pressa, não deve sempre privilegiar a si e a sua cultura, não deve, por fim, esperar por encerrar um quadro de resultados. E esse segundo prefácio é especialmente interessante porque ele parece sugerir problemas de compreensão na recepção das suas conferências, na medida em que sugerem a necessidade de calma e de uma leitura sem pressa, evitando uma projeção de si no que é lido. Daí eu entender que talvez compreender a proposta de Nietzsche como colada àquela feita pelo personagem do velho filósofo talvez seja uma leitura apressada, né? A possibilidade de que esse entendimento seja entendido como apressado por parte do próprio Nietzsche, e que, portanto, haveria ali uma leitura em potência não realizada, justamente porque os leitores assumem uma perspectiva muito apressada. Além disso, até meados de 1872, Nietzsche parece ter planejado realmente concluir essas conferências com uma sexta, ou mesmo com uma sétima, ainda que hesitasse em como fazê-lo, e é citando aqui o artigo da Heger et Ionvre, que a gente conclui essa exposição na forma como ela tenta responder à pergunta por que Nietzsche não concluiu o ciclo de conferências, ou seja, porque ele não proferiu a sexta ou mesmo uma sétima conferência para o seu ciclo. E ela diz aí, como hipótese, parece, em primeiro lugar, que o orador não conseguia decidir entre dois cenários para a sexta conferência. Um de tendência otimista, centrado em um músico que se assemelharia a Wagner, o outro de tom claramente pessimista, mostrando a revolta contra o velho filósofo da falsa cultura personificada pelos alunos. Sabemos também que as 5 palestras efetivamente proferidas não satisfizeram Nietzsche nem na forma nem no conteúdo. Werner Ross apresentou a hipótese de que o orador optou por manter silêncio sobre suas ideias de reforma por serem subversivas. Penso, de minha parte, que, sentindo a necessidade de liberar a indignação que carregava dentro de si antes de realizar um trabalho construtivo, Nietzsche recusou-se a aceitar a tarefa que se impôs de oferecer soluções concretas ao seu público. A principal explicação para sua desistência encontra-se, em minha opinião, na longa lista das intempestivas projetadas, das quais apenas 4 foram publicadas. Os 13 títulos que compõem esta lista testemunham, com efeito, a predominância em Nietzsche diante dos problemas culturais de uma atitude polêmica. Acho esse posicionamento da Heger et Ionvre bastante defensável, ele faz sentido. Inclusive, a gente pode entender as conferências sobre o futuro do estabelecimento de ensino como a semente a partir da qual germinam as considerações intempestivas de Nietzsche. Elas têm em potência ali uma dimensão de intempestividade muito forte e essa dimensão de polêmica que busca limpar um terreno numa chave mais negativa, que são as 2 primeiras intempestivas, a fim de propor algo de forma mais afirmativa nas intempestivas 3 e 4, também faz sentido, também se sustenta, mas, a meu ver, pode ter uma certa decepção por parte de Nietzsche na forma como esse material foi recebido, na incapacidade do público de compreender as nuances delineadas ali, e eu espero que alguns desses apontamentos que eu fiz na minha leitura se mostrem instigantes para quem nos acompanhou, né? Uma exposição bastante longa, mas vocês viram, é um material vastíssimo
e muito instigante também. Eu espero que essas reflexões possam ajudar vocês a pensar sobre educação mas também contra Nietzsche, a partir de Nietzsche, mas para além dele. Esse Nietzsche da juventude, que não coincide em todos os pontos, é claro, com o Nietzsche da maturidade, mas que, a meu ver, nessa leitura que eu tentei defender aqui no final, pelo menos apresenta alguns pontos bastante instigantes, que me parecem ensejar um tipo de leitura de conjunto às avessas daquela que costuma ser feita, justamente por meio dos silêncios, por meio do que escapa a essa tentativa de disciplinamento da Bildung. Um Nietzsche que, nesse sentido, já seria atento ao que é o espírito livre, ao que é o processo de autoconhecimento, de autodisciplinamento, que, no final das contas, aponta até para o além do homem. Tá? Então é isso. Agradeço muito a paciência de vocês. A bibliografia já foi toda apresentada no início da exposição. E assim a gente termina. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.